Nunca jogue fora a cabeça cortada da cenoura. Coloque-a em 3 palitos. Segure-a no copo e encha com água. No dia seguinte, a água começa a ser absorvida pela cabeça da cenoura, à medida que o nível da água continua a cair. O topo tem germinação, e novos botões de folhas logo crescem. Quanto mais altos os galhos e folhas crescem, maiores eles crescem. A transpiração faz com que a cenoura absorva a água mais rapidamente. Nesse momento, você precisa adicionar água com frequência para fazer o contato do fundo com a água. Cabeças de cenoura hidropônica. Como estas são bastante interessantes para cultivar como uma planta verde. Mas estou curioso, se você plantar no solo, ainda poderá cultivar cenouras. Então, após 20 dias, a cenoura cresce algumas pequenas raízes brancas, e é transplantada para um vaso de flores, transparente e cheio de solo nutritivo. Para que você possa observar melhor o crescimento da parte subterrânea, a cabeça da cenoura enterrada no solo parece ser sentida, e muitos sistemas radiculares surgem em poucos dias, crescendo em todas as direções profundamente no solo, formando uma enorme rede radicular. O sistema radicular não apenas fornece um suporte estável para a planta da cenoura, mas também garante que ela possa obter nutrientes e água suficientes do solo. Nessa época, a planta também entrou em um período de rápido crescimento, com novos galhos e folhas crescendo constantemente. Mas a sombra da cenoura não podia ser vista na parte inferior. Finalmente, no 63º dia, uma raiz carnuda cresceu lentamente. Após uma inspeção mais detalhada, podemos descobrir que quando a raiz carnuda da cenoura começa a se desenvolver, as folhas ficam mais lentas e até mostram sinais de amarelecimento. As plantas de rabanete armazenam muitos nutrientes e água em suas raízes carnudas durante o crescimento para lidar com condições ambientais desfavoráveis e garantir sua própria sobrevivência. Esta cabeça de rabanete registra o 100º dia de crescimento. Vamos retirá-la e dar uma olhada. Novas cenouras realmente cresceram, e o número é realmente muito grande, mas seu tamanho de formato estranho é muito pequeno. Que tal outra maneira de ensiná-lo a cultivar deliciosas cenouras, no telhado ou na varanda? Primeiro, prepare os materiais a serem usados. Alguns sacos plásticos, um saco de sementes de cenoura, uma tigela pequena e um sinal para cutucar. Em seguida, encha o saco com solo orgânico pré-empilhado. Lembre-se de que o solo precisa ser mais solto. Caso contrário, as cenouras podem não crescer. Depois de embalar o solo, encontre 2 tijolos e 2 tábuas de madeira e coloque os sacos plásticos com 70% de solo ordenadamente nas tábuas de madeira. Siga o vídeo para fazer isso. Você deve estar suando profundamente agora. Não importa, você poderá descomprimir na etapa seguinte, ou seja, pense na bolsa como um cara que você odeia muito, e cutuque-a com força com um sinal, para fazer alguns buracos no fundo da bolsa para facilitar a drenagem respirável. Agora despejamos as sementes de cenoura em uma tigela pequena. Seguramos a tigela pequena com uma mão e nivelamos o solo no saco plástico com a outra mão. A propósito, desenhamos 3 valas verticalmente. Polvilhe as sementes de cenoura na vala sem muito esforço, pois você terá que retirar as pobres mudas mais tarde. Depois de cobrir as sementes com uma fina camada de solo, você precisa regar um pouco de água para embeber o solo. Em seguida, basta esperar que as sementes criem raízes e germinem e regá-las para manter o solo úmido. Após 18 dias, as mudas de cenoura cresceram assim. O que precisamos fazer agora é retirar Xiao miao huo miao de um saco a uma certa distância, deixando 5 ou 6 mudas mais fortes. Após 35 dias, as mudas de cenoura obviamente ficaram muito mais altas. Vendo crescer gradualmente, também tenho uma sensação de realização. Com cerca de 43 dias, temos que carregar um pequeno balde, uma pequena pá e depois carregar um pouco de terra e levar para casa para cultivar a cenoura. O objetivo é evitar que a cenoura exponha a cabeça durante o processo de crescimento e fornecer mais espaço de crescimento. Após 55 dias, o crescimento das cenouras atingiu seu auge, parecendo muito gratificante. Espero que cresçam mais. No 79º dia, podemos ver que o solo do saco plástico foi pesado e as pontas das folhas estão, obviamente, murchas e amarelas. Mas as cenouras ainda não cresceram, temos que esperar um pouco mais. Depois de mais 11 dias, é agora o 90º dia e, finalmente, o dia da colheita. Você pode chamar seus filhos em casa para se divertirem puxando cenouras juntos. Embora as cenouras cultivadas dessa forma não sejam tão grandes quanto as vendidas nos supermercados, elas são mais frescas e deliciosas do que as compradas no mercado. A chave é aproveitar o processo de plantio e colheita. A sensação de realização pode curar melhor seu corpo e mente após um trabalho cansado. Quando cultivar vegetais no telhado da varanda se torna uma espécie de vida. A colheita não é apenas vegetais, mas também uma alegria inesperada. Você aprendeu isso? Siga Planting e compartilhe mais métodos de plantio novos e interessantes.